Boa noite. Durante muitos anos, o Brasil carregou um título amargo: campeão em acidentes de trabalho. Mito ou realidade? Nos últimos 25 anos, o número de ocorrências despencou, mas ainda hoje, 4.000 brasileiros morrem a cada ano trabalhando. A Previdência gasta R$1 bilhão por ano com benefícios aos acidentados. No programa desta noite, você vai saber o que ameaça a vida e a saúde do trabalhador brasileiro. Minas de Ouro. Por que é tão perigoso trabalhar nos subterrâneos do Brasil? Ameaça invisível. A doença que paralisa os movimentos de digitadores e operários. A vida depois de um acidente. Quem ajuda a operária que perdeu os 2 braços? Trabalhadores do campo. O equipamento que protege contra picadas de cobras. Uma cidade típica de Minas Gerais. Muitas ladeiras, um casaril simples, a igreja matriz e debaixo da terra existe ouro, muito ouro. Mas nos subterrâneos de Nova Lima e de cidades vizinhas, também nasce uma tragédia. São quilômetros de galerias, num total de 7 minas, a primeira delas perfurada por ingleses no século passado. É a mineração de ouro mais antiga do Brasil. Morro Velho é também uma velha recordista em doenças do trabalho. Nessas paredes existe um veneno chamado sílica. É o pó que se desprende da rocha quando ela é perfurada. Desde que a mina foi aberta, os mineiros respiram o pó de sílica. Resultado, ele se aloja no pulmão e provoca uma doença incurável, a silicose. Dessas rochas já foram extraídas toneladas de ouro. As caçambas carregadas de minério cruzam sem parar o céu de Nova Lima, com o sacrifício da saúde e da vida de milhares de homens. Por isso, Nova Lima é conhecida como a terra das viúvas. Os pioneiros ingleses construíram essas casas para os trabalhadores da mineração. Nova Lima nasceu a partir dessa vila. E os moradores dessas casinhas simbolizam a própria história da cidade. Uma história marcada pelo progresso, riqueza e, sobretudo, pela fatalidade. Uma simples caminhada por essa ruazinha dá uma ideia da tragédia da silicose. Morreu alguém aqui nessa rua? Morreu aqui, morava o seu Joaquim, né? Morreu de silicose. Nessa casa número 1? Nessa casa número 1. Aqui o seu Zé Muamba. Zé Muamba, é? É. Trabalhava na mineração também? Trabalhava também. Zé Antônio. Qual casa? A 9? A 11, São Luís. E aqui nesse lado alguém? Aqui no 18, Pouca Roupa. Aham. A senhora é parente do Pouca Roupa? Não. Aqui na 22? Geraldo Rosa. Número 25. Seu Pimenta, é? Seu Pimenta. E Somar Gordo. Na 40? Na 40. Na casa 36, provavelmente uma das próximas vítimas. Seu João, tão fraco que mal consegue falar. O que o senhor sente, seu João? Vamos abrir as costas agora, as coceiras, joelho doente, tudo doente. Tudo doente, é? Os 3 mineiros que apontaram as vítimas da rua nos convidam a conhecer a casa e a dor da própria família. A mãe deles é uma das muitas viúvas de Nova Lima. O pai trabalhou durante 35 anos no fundo da mina. Depois de muito sofrimento, já quase sem poder respirar, morreu de silicose. É 7 anos que ele já morreu, para mim foi hoje. A minha vida ainda é os filhos que eu tenho e meus netos, né, que ainda estou vivendo, que senão eu já morri também. Nova Lima ergueu um monumento aos mineiros de Morro Velho. Hoje são 3.000 trabalhadores. Nos primeiros 6 meses deste ano, 24 morreram de silicose. Agora vamos ao fundo do problema. A longa descida terra adentro com os mineiros de Nova Lima. Primeiro o elevador, que nos leva a 500 metros abaixo do solo. Agora, o labirinto de paredes rochosas.
só mesmo com a ajuda de guias, para não nos perdermos nesses corredores que parecem não ter fim. Por todo lado, mineiros manejando imensas mangueiras d'água. Segundo os engenheiros da Morro Velho, a água é a solução para a epidemia de silicose que faz de Nova Lima a cidade das viúvas. No passado, a doença era provocada principalmente pelo uso desta máquina, uma perfuratriz manual. A perfuração da rocha da maior mina da cidade, a Mina Grande, era feita a seco, provocando muita poeira. Respirando horas num ambiente insalubre, eles acabavam adquirindo a silicose. Esse quadro mudou a partir de 1981. Todo esse trabalho passou a ser feito com jato d'água, como eles vão nos mostrar agora aqui. A velha perfuratriz já está quase aposentada. O homem agora fica mais afastado da rocha, pilotando o jumbo, uma espécie de trator que aumenta a segurança do mineiro. A operação automática exige menos esforço físico e o teto blindado protege contra desabamentos. Segundo um dos engenheiros da mina, os resultados já começaram a aparecer. A poeira continua existindo na perfuração ou não? Não existe mais. Pelo menos todos os níveis os levantamentos que nós fizemos dos níveis estão todos abaixo dos limites. O ano passado, os dados que nós temos fechados de 95, em 3.205 exames de checagem, digamos assim, nós tivemos um único caso novo de silicose na nossa empresa. A empresa afirma que o problema acabou em 81, mas Antônio Cordeiro da Silva, contratado em 88, pegou a doença e morreu há 3 meses. O atestado de óbito prova que a causa foi silicose. Outra prova de que o problema não foi resolvido no começo dos anos 80. Este eletricista, contratado em 85, pegou silicose, mesmo trabalhando longe das áreas mais insalubres. A empresa disse que com jato d'água o problema lá está resolvido. O que você acha disso? Não creio nisso, porque prova disso, eu trabalhei na eletricidade 8 anos e se o jato d'água valesse realmente como que eles falam, eu não poderia pegar silicose como eu peguei. Elias perdeu o pai vítima da doença. O irmão saiu mutilado do fundo da mina. Revoltado, entrou na luta por melhorias nas condições de trabalho dos colegas e elegeu-se presidente do Sindicato dos Mineiros. Os trabalhadores alcançaram algumas vitórias, mas a situação, segundo ele, ainda é muito grave. Continua precário, muita poeira. Continua? Continua, inclusive a silicose, né? Hoje na nossa região é 4.200 silicose. O Ministério Público de Minas Gerais move 2 ações contra a mineração Morro Velho. Uma exigindo mais proteção no ambiente de trabalho. Outra, uma ação coletiva de indenização para trabalhadores doentes e para as famílias dos que morreram de silicose. São mais de 1.000 vítimas. No processo, está bem provada a relação de causa e efeito? Tranquilamente, através de inúmeros laudos elaborados pelos órgãos fiscalizadores próprios, que são a Delegacia Regional do Trabalho, Fundacentro e inúmeros outros órgãos que atuam junto à saúde do trabalhador. O perigo inerente à atividade, ele existe. Sim. Somente Deus que poderia eliminar todos os riscos inerentes a essa atividade. É como tem o ditado, é a Nova Lima das viúvas. Porque o que tem de viúva aqui sobre essa mina é demais. Quem é o responsável por um acidente no trabalho? Daqui a pouco, sangue na linha de montagem, fatalidade ou falta de prevenção? Explosão na fábrica, fagulhas de fogo bem perto de tintas inflamáveis. Drama na construção civil. O operário que caiu do telhado é o culpado pela própria morte?
As máquinas mutilam, as máquinas desempregam, as máquinas matam trabalhadores. Esse centro de reabilitação profissional em São Paulo atende mais de 1000 vítimas de máquinas perigosas. A maioria sem experiência no trato com as complicadas engrenagens. Aqui, depois dos acidentes, eles reaprendem lições de infância. Como caminhar, subir e descer escadas, usar garras de metal no lugar das mãos perdidas num acidente grave e ainda assim fazer arte. Ao drama do sofrimento físico, soma-se outro, tão doloroso quanto. Não se abrem caminhos para os homens e mulheres mutilados em acidentes de trabalho. O mercado fecha as portas para eles. Que a pessoa normal, eles não dão emprego, imagina deficiente. Agora eu tô sem emprego, sem dedo, sem nada. E os acidentes continuam acontecendo. Nesta empresa de chapas de aço, no bairro do Cambuci, em São Paulo, o operário acidentado não está mais à frente da máquina. Só o sangue que ela arrancou e se espalhou pelo chão e pelas engrenagens. Máquinas paradas, homens parados, medo no olhar. Realmente foi uma fatalidade. Fatalidade. É assim que Pedro Severino, o metalúrgico acidentado, explica o que aconteceu. Ele teve a mão ferida e fratura exposta no antebraço. Não culpa nem a máquina, nem o colega que fez o movimento errado. Realmente é uma fatalidade. Em vez do rapaz ligar o botão para frente, ele ligou para trás. Quem está no chão? Uma vítima ou o culpado pelo acidente? A recordista é São Paulo, com 45% dos acidentes. A resposta quase sempre é uma acusação. Aqui, como em todo o país, as empresas costumam atribuir a responsabilidade ao trabalhador. É dele o descuido, a imprudência, o erro. Na verdade, os vilões são outros. Máquinas perigosas, condições inadequadas, ritmo desumano. Jurandir, as cicatrizes da irresponsabilidade. Gilberto, marcas do descaso gravadas a fogo. A tragédia aconteceu há 4 anos nesse velho galpão, onde funcionava uma pequena metalúrgica na cidade de Cotia, São Paulo. Jurandir e Gilberto trabalhavam na pintura de artigos de arame. Eles contam que na sala ao lado, um outro trabalhador fazia um serviço de solda. 2 atividades que jamais deveriam ser realizadas tão perto uma da outra. De repente, fagulhas da solda caem sobre a tinta. Explosão. Fogo. Foi um desespero que eu nem sabia para onde que... Só via grito de pessoal e eu também desesperado gritando. No momento que eu fui procurar a porta, eu tropecei. A hora que eu caí com isso aqui, com esse braço, tá totalmente mutilado, dentro da gaiola, dentro da recipiente contido. Isso aqui saiu na tocha viva. Como é que ficou a sua vida depois disso? Eu me olhava no espelho e dava vontade de eu quebrar o espelho, por causa que eu falei, isso aqui não sou eu. Se eu pego uma foto minha, que eu tenho aí, e olho, eu falo, pô, o que foi, o que virou de mim, que futuro eu vou ter agora? Sei lá, não sei, praticamente, acho que eu não tenho. Osasco é recordista nacional em doenças e acidentes do trabalho. Tem mais acidentes aqui do que em 11 estados brasileiros juntos. Somente no ano passado, o número das doenças foi superior ao do estado da Bahia, que é o 3º do país. Esse quadro talvez seja semelhante ao de qualquer grande cidade brasileira. A diferença aqui é que o Sindicato dos Metalúrgicos se preocupa muito em fazer a sua própria estatística. Os arquivos do sindicato estão abarrotados de tragédias. Esse livro, por exemplo, é só de fotos de trabalhadores horrivelmente mutilados. Imagens chocantes, mas a ação dos sindicalistas
não se limita à coleção de fotos e recortes de jornais. São pilhas e pilhas de processos movidos contra as empresas onde ocorreram os acidentes. O diretor do sindicato chegou a números assustadores. A gente tem aqui no Brasil, infelizmente, mais mortes de trabalhadores do que 15 países do continente americano reunidos, incluindo os Estados Unidos, e aqui não acontece absolutamente nada. Apoiado em números e diante do descaso das empresas, ele faz uma previsão sombria sobre o futuro dos trabalhadores, sobre o futuro de um Brasil ferido e doente. A cada 10 acidentes de trabalho que aconteceram no país, uma pessoa morreu ou ficou mutilada ou foi vítima de doença do trabalho. Isso é um absurdo, porque dentro de pouco tempo, todo o país vai estar inviabilizado. Nós não vamos ter previdência social que consiga manter os gastos, né, com isso, e nós vamos ter uma sociedade doente. Os números são frios, mas não quando parentes e amigos têm que sepultar mais uma vítima de acidente de trabalho. Marcos Tinte, 27 anos. Ele caiu de uma altura de 8 metros quando consertava uma calha numa grande empresa multinacional. Uma vida perdida, outra arruinada. A gente tinha programado para casar em dezembro. A partir de hoje, eu não sei o que vou fazer, não sei para onde eu vou agora. Eu estou completamente perdida. Então nós vamos lá. Vamos junto? Vamos tentar, né? É, tá então bom. Tá. Vamos lá. As circunstâncias da morte de Marcos levaram este grupo de sindicalistas de Campinas a investigar o caso no local do acidente, a empresa Bosch. Nós tentamos acompanhá-los. Todos são barrados na recepção. Depois de muita formalidade e muita espera, aparece o porta-voz da empresa. Ele manda esperar mais um pouco. Todos são identificados e finalmente é liberada a entrada do grupo com uma condição: imprensa fora. Por que a empresa não permitiu que nós entrássemos acompanhando a visita do sindicato ao local do acidente? Não havia necessidade, né, de que a imprensa acompanhasse também o sindicato, já que Quem sabe da necessidade é a imprensa, né? Não é a empresa. Não, a empresa sabe das necessidades dela, tanto que ontem ela divulgou, foi a primeira a divulgar uma nota oficial comunicando à sociedade, à imprensa, do que havia acontecido aqui. Agora, as pessoas que estão entrando na empresa são as pessoas que são necessárias para se realizar uma perícia e de maneira isenta. Horas depois, os sindicalistas saem impressionados com o que viram. Isso é um acidente comum, corriqueiro, que com pequenas providências você teria evitado. Se fosse a interferência de vocês, talvez esse acidente não tivesse existido do ponto de vista estatístico. Provavelmente era mais um acidente fantasma e muito provavelmente estaria escondido, sem dúvida alguma. Marcos está morto, mas a placa não mudou. A empresa alega que ele era um prestador de serviços, não um empregado da casa. A empresa se defende acusando Marcos de andar sobre o telhado, sem equipamento de segurança e sabendo do risco que corria. Os sindicalistas acusam a empresa de não ter treinado nem instruído Marcos para trabalhar em local de risco. No dia do enterro de Marcos, Cleusa, ainda muito abalada, não pensava em responsáveis. Dias depois, Cleusa decidiu processar a empresa, exigir indenização. A falta de segurança não é o único risco na vida de um trabalhador. A seguir, a ameaça invisível que paralisa os movimentos de operários e digitadores. Lesões por esforços repetitivos, ou abreviando, LER. Essa doença atinge os trabalhadores que usam as mãos de uma maneira quase frenética durante muitas horas por dia. Operários de linhas de montagem e digitadores, por exemplo. A LER ataca os músculos, tendões e nervos dos membros superiores. Começa pelos dedos e vai subindo. Braço, antebraço, ombro, pescoço, a coluna cervical.
Inflamou muito, infeccionou até aqui, toda essa região, direito e esquerdo. Doía muito? Nossa, horrível. As letras L e R são a sigla da doença do trabalho que mais cresce no mundo industrializado. Nas empresas do Brasil também. Ela ataca principalmente quem opera teclado de computador, como as pessoas dessa sala. Somente entre os bancários já são 50 mil vítimas da doença, 10% da categoria. Em São Paulo, a Secretaria de Saúde do Estado tem um posto de atendimento para portadores da LE. Esta bancária passa por longas sessões de acupuntura. Conta que vários colegas sofrem do mesmo mal, mas com medo de perder o emprego, aguentam as dores. Assim, correm o risco de a lesão se agravar e não ter mais cura. Você tem uma modificação do sistema nervoso autônomo, né? No braço, a pessoa começa a ter inchaço, queimação no braço, perda do controle voluntário da mão. Isso já num quadro mais avançado, aí não tem mais o que fazer, assim, em termos de tratamento preventivo, não tem mais o que fazer. Dor muito intensa? Direto. É? Às vezes não consegue nem dormir. Nem dormir? Nem de dormir. Dor no braço todo? Nos dois? Nos nervos, isso. A médica Maria Cetime explica que o estresse só faz piorar a saúde dos trabalhadores. Quanto mais nervoso o ritmo de trabalho, maior é o risco de a lesão se agravar. Surgem varizes, insônia, problemas de estômago e coração. A LER acaba tirando as vítimas do convívio social. Uma pessoa com dor crônica, ela se afasta do seu meio natural, meio familiar, ela perde o papel, perde a identidade, né, do seu papel como mãe, como pai, como irmão, como trabalhador, como colega, porque é um homem doloroso ou uma mulher dolorosa. E as mulheres dolorosas ou homens dolorosos são muito chatos para a sociedade como um todo. Se é uma doença, uma deficiência invisível, nós estamos sofrendo muito com isso. Francisca tem 29 anos e há 8 sofre da doença. Teve que se afastar do emprego. Tentou conseguir a aposentadoria por invalidez, mas não conseguiu. Hoje vive com uma pequena pensão. Ela trabalhava nesta linha de montagem de uma fábrica de rádios para carros. Montava um radinho por minuto, um ritmo alucinante de trabalho que ela compara ao de um robô. Você tinha liberdade de sair da linha a hora que você quisesse ou não? Não, era tudo determinado pela empresa. Ou eu tomava um café, ou ia até o banheiro. As duas coisas não poderia? Não. A cobrança da produtividade, a cobrança da atenção, as pressões que estão feitas para que se produza mais. Essa é a questão básica, no meu entender, do adoecimento moderno. A brutalidade deixou de ser uma brutalidade explícita para ser uma brutalidade oculta. É uma contradição, porque a tecnologia deveria melhorar a qualidade de vida das pessoas. O drama de Francisca não é recente. 50 anos atrás, Charlie Chaplin satirizava a figura do operário robô pressionado pelo patrão. Na vida real, os empresários ainda não reconhecem as lesões por esforços repetitivos como doenças do trabalho. Quando um funcionário adoece, joga-se o problema para o Estado, para o INSS. Quem vai pagar o tratamento não é o patrão, somos todos nós. O trabalhador robô de hoje é o mesmo dos tempos de Chaplin, só que mais doente e menos engraçado. A LER torna dolorosas as tarefas domésticas mais simples. Sueli, metalúrgica, já quebrou muita louça e sofre para arear uma panela. Para a cunhada Maria, operadora de caixa, o tanque virou um suplício. Para Odila, irmã de Sueli, metalúrgica, ferro de passar pesa como chumbo. A gente tem choques, principalmente pegar uma panela dessa. Você força o braço direito aqui, ó, você tá vendo? Não dá, a gente não aguenta pegar assim e erguer uma panela. Tem que ser com a ajuda das duas mãos, próximo do fogão para a pia, da pia, procurar guardar sem ficar andando com alguma coisa, uma travessa na mão, porque cai mesmo. Só que eu não consigo levantar o ferro, então... Mas eu costumei fazer um pouco com essa mão, só que ela tá sobrecarregada, né, porque aí ela adormece toda. Conforme a gente faz isso, né, dói muito o pulso aqui em cima, o cotovelo, dói muito.
3 mulheres, uma família, um sofrimento só. A dor se faz lembrar durante todo o dia. E à noite, elas ainda têm que dormir com aparelhos nos braços. Eu estou usando esse daqui para dormir, né? E não pode ser usado 24 horas por dia direto, porque ele deforma o braço, até porque incomoda para segurar no ônibus. Isso aqui machuca. A gente não tem firmeza para conseguir segurar no ônibus, lavar a louça. O médico quer que usa 24 horas por dia, mas não dá, é impossível. Esse é o encontro de uma associação de trabalhadores com Lé. Muitos ex-funcionários da indústria Ford em Guarulhos. A associação já levou 1.500 denúncias ao Ministério Público. Mais da metade contra a fábrica onde Francisca pegou a Ler. Ela trabalhava nessa linha de montagem. A empresa se orgulha de ter ganho vários prêmios internacionais pela qualidade dos produtos e pelos índices de produtividade que vem alcançando. Mas os operários dizem que a produção elevada acabou provocando alto índice de funcionários doentes. A empresa rebate. Nós temos realmente uma preocupação muito grande com relação à qualidade, à produtividade. Então, para nós, o LER é algo muito importante que está sendo administrado e, graças a Deus, com a ideia de melhoria contínua, nós temos praticamente chegado a um ponto que nós poderíamos até afirmar uma das melhores empresas mundialmente falando nesse sentido. Algumas empresas, conscientes da gravidade do problema, tomam a iniciativa de prevenir a doença. Nesse vídeo, produzido por um grande banco para seus funcionários, as lições são dadas com muito humor. Posturas saudáveis, conforto visual, pouco barulho, temperatura agradável, pausas regulares. Quem é que não gosta de trabalhar assim? Nós temos essa doença e não podemos deixar que aconteça com outras pessoas. Não queremos mais vítimas. Nós queremos a prevenção. Proteção para os trabalhadores na cidade e no campo. A seguir, o equipamento que protege os cortadores de cana das foices e das cobras. Flagrante na mina de amianto, o veneno que flutua no ar. Rio dos Peixes, região metropolitana de Belo Horizonte. Os fiscais do Ministério do Trabalho estão chegando de surpresa aqui na empresa. Mesmo quem não é especialista pode perceber que a situação, as condições de trabalho aqui são extremamente insalubres. Veja só a quantidade de poeira que está saindo ali daquele ponto. E a poeira contendo amônia. Aqui, ao lado, mais uma prova de que a situação é irregular. Mesmo encobertos pelo pó, os empregados trabalham sem qualquer proteção. Por que o senhor não usa máscara? Até que eu tenho com a máscara, eu tirei ela aqui agora, na hora que eu cheguei aqui, só para limpar ela. O amianto, o minério que está sendo extraído nessa pedreira, é matéria-prima de 3.000 produtos, como telhas, pastilhas de freios para carros e caixas d'água. Na linha de produção, é uma das fontes mais nocivas de doenças do trabalho. Comecei a tossir, ia no médico, o médico falava que não era nada, aí mandou o doutor Orco tirar a chapa, a pera do pulmão tinha aberto, tinha estourado. O aposentado Fabiano de Carvalho trabalhou 14 anos numa empresa que produzia tubos e caixas d'água. Ele atribui ao amianto a causa do pior de seus males, a asbestose, uma doença do pulmão que leva à morte. Uma polêmica cerca essa fibra de tantas aplicações no nosso dia a dia. Na França, o amianto acaba de ser proibido. Lá se usavam os tipos marrom e azul. No Brasil, o branco. Segundo pesquisas publicadas na Europa, os 3 tipos atacam os pulmões. Aqui, foram fixados níveis de tolerância considerados muito altos, que colocam em risco a saúde de quem se expõe diretamente ao pó. As doenças relacionadas ao amianto, elas têm um período de latência muito longo. Então,
Possivelmente doenças podem acontecer, mas são em decorrência da exposição de muitos anos atrás. O amianto é um dos mais nocivos produtores de câncer que se tem conhecimento na indústria. A situação hoje nas empresas de fibrocimento é muito bem controlada, não existe poluição acima dos limites de tolerância observados em lei. Em Rio dos Peixes, o pó de amianto encobre qualquer possibilidade de respeito aos limites. O que é que você está observando aqui? A grande concentração de poeira, as máquinas sem proteção, nível de ruído muito alto, precárias condições de trabalho, e esse pó é cheio de fibra, é contaminado por fibras de amianto. O dono da mineradora se nega até mesmo a medir a quantidade de poeira no ar e a providenciar proteção aos trabalhadores, como manda a lei. Estou notando que o senhor está sem máscara aqui, o senhor não fica preocupado, não? Não, já está fim de ano que estou aqui, nunca tive nada. A única coisa que me dá é o cigarro. Mas você não acredita que faça mal? No dia que tu nascer, já te faz mal. Saiu da barriga da mãe, ele já está morrendo. A empresa proprietária da mina foi multada. É a 8ª multa que recebe. Os donos receberam um ultimato da Delegacia Regional do Trabalho. Ou resolvem os problemas ou serão processados. Eliminar riscos no local de trabalho é uma obrigação da empresa que pode trazer bons lucros, na cidade ou no campo, como conta o repórter Mauro Anchieta. O golpe certeiro põe abaixo a cana queimada e garante a sobrevivência do boia fria. Dura e arriscada sobrevivência. Os cortadores de cana são vítimas frequentes dos golpes do próprio instrumento de trabalho, conhecido por aqui como podão. Em 94, a estatística de acidentes da usina Guaíra, na região de Ribeirão Preto, foi assustadora. 92 trabalhadores saíram feridos dos canaviais, muitas vezes depois de acidentes graves com rompimento de tendões. A usina então decidiu apostar principalmente na proteção das pernas e dos pés. As botas são feitas de couro impermeável e reforçadas com PVC na biqueira e na região do peito do pé. A chamada perneira, esse outro acessório aqui, tem 3 chapas de aço inoxidável. As luvas de borracha são maleáveis e revestidas de um material chamado nitrilon para proteger as mãos. Todo esse equipamento foi desenvolvido pela própria usina para combater o alto índice de acidentes de trabalho. A fiscalização aqui é rigorosa. Sem ele, o trabalhador não vem para o campo. Só este ano a usina vai gastar quase R$100 mil com fornecimento e reposição de botas, luvas e perneiras. O benefício foi maior do que o custo. Sendo assim, foi muito beneficiado aos funcionários, sem custo praticamente algum. Antigamente, quando nós trabalhávamos com aquela botina, a outra que não tinha proteção, a gente tomava muito acidente. Hoje, evitou muitas coisas disso. Essas marcas todas são golpes de podão? Isso. Quando a gente vai encostar as ponteiras, ou mesmo da vez encostar a cana assim, o podão pega, escorrega e sempre defende, né? Bate no bico da botina e protege. Em 1 ano e meio, o equipamento reduziu em 70% o número de acidentes com o podão e impediu outro tipo de acidente muito comum no canavial: a picada de cobra. Quando eu peguei para cortar com o podão, tinha uma pancada na perna e eu olhei, era uma cobra que tinha jogado o bote na minha perna, só que não pegou. Saí rápido, ela pegou só na perneira, não alcançou a perna. Nós resolvemos testar a eficiência desse equipamento contra os ataques de cobras. Trouxemos um par de perneiras à Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Quem vai, na verdade, fazer o teste é o professor Carlos Laure, especialista em animais peçonhentos. Essa cobra aí, apesar de pequena, é uma cascavel adulta. Animal muito mais violento e venenoso que a jararaca dos canaviais. A cascavel não hesita em atacar. Investe várias vezes contra o equipamento. Chega a deixar o veneno, mas não consegue perfurar a perneira. Ia pegar exatamente no peito do pé, podia ser fatal. O teste também é feito com a urutu, uma cobra de bote mais vigoroso. Ela ataca várias vezes, mas também não ameaça a segurança do equipamento. A perneira está intacta. O professor Laure diz que seriam necessários outros testes para dar uma palavra definitiva sobre a segurança do equipamento de proteção, mas fica entusiasmado com o que vê. Ninguém deveria trabalhar sem perneira em hipótese nenhuma. Qualquer que seja a proteção, mesmo que fosse 50%, é melhor trabalhar com essa perneira do que sem nada.
A vida depois de um acidente. Daqui a pouco, a operária que perdeu os 2 braços e encontrou a solidariedade. Guerra à violência das máquinas, o acordo que elimina o maior risco das prensas. Emprego novo, apenas 10 minutos na linha de produção e o fim da vida profissional de uma operária. A máquina triturou a mão e o pulso de Dona Terezinha. A senhora representa um trauma? Um trauma, demais. Demais, demais, demais. Acabou a minha vida. Acho que eu envelheci mais uns 10 anos após disso aqui. Máquinas desse tipo levaram a mão de Dona Terezinha, o polegar de Alexandre e os braços da maioria dos trabalhadores mutilados em São Paulo. É a prensa injetora de plástico, uma máquina presente em grandes indústrias e em fabriquetas de fundo de quintal. Menor de idade, sem registro na empresa, Alexandre foi colocado diante do perigo sem qualquer treinamento. Quando foi limpar a máquina, percebi que ela estava ligada, já não dava mais tempo. Tinha pego a ponta da luva e puxou minha mão para dentro da máquina. E praticamente moeu a mão mesmo. Deve ter sido uma dor horrível, né? Horrível, indescritível, não dá nem para falar a dor. Dona Terezinha hoje ganha R$ 42 por mês da Previdência. Alexandre tenta sobreviver com R$ 112. As máquinas que mutilaram os dois continuam a fazer vítimas em Jaguariúna, São Paulo. Nesta visita de surpresa a uma indústria plástica da cidade, constatamos o risco iminente de uma nova tragédia. O operador coloca as mãos dentro da máquina sem qualquer dispositivo de segurança. É prática ocorrer acidente no Brasil com esse tipo de máquina? É muito comum. A mutilação de membros superiores, mãos, dedos. O Brasil é um dos campeões mundiais aí de acidentes com esse tipo de máquina. As máquinas injetoras antigas, com todos os seus perigos, ainda são um sucesso de venda. Não faltam ofertas aqui na Piratininga, a rua que concentra o maior comércio de equipamentos industriais usados do país. Nosso guia, especializado em segurança do trabalho, constata que praticamente todas estão fora de padrão. No caso dessa máquina, como é que faria para usá-la corretamente? Teria que fazer uma adaptação pesada para que ela se torne uma máquina segura. Normalmente, o preço dessa adaptação custa quase o preço da máquina. Quem estiver comprando, se for utilizar essa máquina do jeito que ela está correndo sério risco. Em todo o país, são mais de 20 mil injetoras ameaçando mutilar trabalhadores. Elas estão condenadas. Por um acordo entre empresas e trabalhadores, terão que ser adaptadas ou substituídas até o final do ano que vem. Esta indústria já cumpriu o acordo. É apontada como modelo. Os velhos equipamentos ganharam todos os dispositivos de segurança. Uma máquina antiga como essa também pode operar com mais segurança. Basta colocar esse dispositivo elétrico que faz a máquina parar quando a porta de segurança for aberta. O critério é de redundância. Há uma outra peça aqui. Se esta falhar, a outra entra em ação. Outro dispositivo de segurança é esse braço mecânico, esse braço de ferro. Ele também é acionado pela porta de segurança. Ele sobe e desce. Nesta posição, ele evita que a prensa feche de repente, pegando a mão do operador. Sem essas normas de segurança, o trabalhador tem o direito de exigir que a máquina saia de operação. Do ponto de vista econômico, compensa ou não compensa trabalhar com segurança? O dispositivo de segurança custa caro para o empresário ou não? Ele custa caro, mas no fim ele é benéfico, porque ele evita a falta do trabalhador que é afastado por longo período no tratamento através do INSS, em que a própria empresa contribui também. Então ele é caro no início, mas ele torna-se depois barato, porque a máquina vai funcionar permanentemente sem falta do trabalhador. Dificilmente nesta empresa se ouvirá um sinal de alerta.
Eu acho que nós temos que ter muito cuidado nessas coisas e temos que ter consciência do que vale a vida humana. Muitas vezes nós nos acostumamos a conviver com esses acidentes, como no caso do acidente de trânsito. Nós estamos convivendo com essa situação que é inaceitável e devemos fazer um grande esforço, governo e sociedade, para diminuirmos os acidentes de trabalho e termos condições de trabalho apropriadas às condições humanas e também condições de trabalho que sejam apropriadas ao aumento da produtividade. Neide é vítima de um acidente de trabalho fora do local do trabalho. É o chamado acidente de trajeto, que acontece no caminho de ida e volta entre a casa e o serviço. Ela foi atropelada por um ônibus e prensada contra um poste. Agora tem que reaprender a viver sem os braços. Oh, caiu. Se eu consigo. Deixa eu abrir, agora você solta. Fomos à casa de Neide para ver como é seu dia a dia. Neide. Oi. Boa tarde. Boa tarde, é? Já é mais meio-dia? Olha você. Tudo bem? Olha que casa bonita. Fica me esconde. Estou impressionado com a sua casa aqui, com capricho. Você que cuida de tudo isso? Eu e minhas colegas. É? Você vai dando as ordens, é isso? É. A família está presente só nos álbuns de retratos. Neide não recebe visitas nem ajuda dos parentes. Algumas coisas ela consegue fazer sozinha, com muita dificuldade. Televisão. Como é que você faz para assistir? Televisão? É. Mas seu braço direito e seu braço esquerdo são as amigas. Elas é que dão banho, cuidam da roupa e do cabelo de Neide. Ela depende aqui do pessoal do bairro mesmo. Um dá uma coisa, outro dá outro. Se reúne aqui, faz uma coisa por ela. Que nem você vê as coisas que ela tem, tudo ela que ganha das pessoas, que condições mesmo para ela comprar. Não tem alimento, é o pessoal que dá para ela. Toda ajuda é bem-vinda, mas mochila nas costas, Neide também vai à luta sozinha, vendendo roupinhas de bebê para reforçar o auxílio de R$ 150 pago pela Previdência.